juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez. Como é que vocês estão hoje? Aqui é o professor Célio Silva falando com vocês, professor de inglês, né? Estamos mais uma vez aqui trabalhando as Reading Strategies, as estratégias de leitura, não é? Todo mundo sabe que, como nós já vimos anteriormente, vimos duas estratégias, né, principais para que você possa ter êxito e o objetivo alcançado na prova de inglês, que é o skimming, né? Que é o que? O skimming é quando você olha para o texto, você vê aquilo que lhe chama atenção, vê se é uma imagem, se é uma notícia de jornal, né? Informações gerais, né, e amplas que vão lhe orientar a ter o seu objetivo alcançado. E tem o scanning, que aí é quando você vai realmente, mais detalhadamente, procurar saber o que a prova está pedindo, né? E é aí que eu chego no que a gente vai ver hoje, que é o enunciado. Quem lembra, nós vimos numa aula anterior que eu foquei essa questão do enunciado, mas não foquei de forma mais específica. Professor, como assim? A prova de inglês, não é? De acordo com as últimas provas que já foram aplicadas, né? O enunciado, ele te dá quase toda a informação necessária que você precisa saber para que você vá no texto e procure só aquela informação que você precisa, não é? No enunciado, você tem muitas vezes o gênero textual que ele pede, você tem uma tirinha, ele já diz o que é uma tirinha, né? O enunciado cita a palavra charge, o próprio enunciado também lhe indica qual é a função de uma charge, correto? Você tem uma palavra destacada, então no próprio enunciado ele vai chamar a sua atenção para aquela palavra destacada. E é isso que nós vamos também ver aqui, um trecho mais ali na frente, a gente vai analisar essa questão das palavras destacadas e vamos dar uma atenção também maior a elas. Então, a proposta aqui agora a gente vai analisar as questões, certo? Os enunciados, certo? E nesses enunciados a gente vai usar todo esse esquema, todos esses scanning e os skimming, não é? Essas duas estratégias que nós usamos anteriormente, que nós vimos anteriormente, para analisar o enunciado e analisar os textos para chegarmos às nossas respostas corretas, ok? Então vamos lá. Então vamos a esse primeiro aqui, que é o Enem de 2011. No enunciado nós temos o seguinte, diz o seguinte: em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que nesse enunciado você já tem uma palavra que é pesquisas, né? Então você já sabe que o texto não se trata de uma tirinha, não se trata de uma charge ou outro gênero textual. Daí você já sabe, ou seja, já pode ser algo que foi publicado em uma rede de universidades, seja online ou não, certo? Mas nesse aqui, o enunciado, ele está chamando a atenção apenas para a expressão University Graduates. Significa o quê? Que quando você for para o texto realmente em si, você não tem essa necessidade de estar lendo todo o texto. Você vai logo procurar aquela palavrinha. E qual é a palavra? É a palavra University Graduates. Professor, mas eu não entendo essa palavra. Eu não sei o que ela significa em inglês. Tranquilo. Faz você lembrar do que então? Lembra de uma técnica, de uma estratégia que eu disse sobre os cognatos? O que são os cognatos? São as palavras que são parecidas com o português e são exatamente aquilo que elas se parecem. Então vamos lá. University. University. Você vê claramente que ela se parece muito com universidade. Temos outra palavra. Graduates. Graduates. Graduado. Graduação, né? Ou seja, quando você finaliza o seu curso universitário, você passa a ser um graduated, né? Você está cursando, você é um graduating. E assim vai. Então temos aqui o texto, né? Uma parte, apenas aqui eu coloquei apenas um pequeno trecho
do texto, apenas a parte em que se encontra a palavra University Graduates. E você olhando bem, procure bem, né, onde é que se encontra essa palavra. Se encontra exatamente no final do texto, são as duas últimas palavras. E você vai também dar uma olhada no texto e você vai encontrar o quê? Palavras cognatas, né? Na primeira linha você vê de novo a repetição de university, universidade, né? Um pouco mais à frente você vê a palavra reduce, que é reduzir. Abaixo você vê o nome coronary heart disease, né? Lembrando a necessidade que você precisa ter de estar focado no estudo de vocábulos em inglês, que isso vai lhe ajudar muito, certo? Então, coronary heart disease. Professor, o que é isso? Então, traduzindo é doenças cardíacas, né? Para quem está mais atento ao estudo de biologia, vai perceber que a palavra coronary é coronário, algo que está relacionado ao coração. Ainda na segunda linha, American Study. Temos a palavra American, americano, e study, muita gente conhece que é estudo, ou seja, um estudo americano. Então, você já faz essas ligações. Temos um numeral, 10.000, né? 10,000, e a palavra patients. Então, se é um estudo americano, como nós havíamos, lembrando, isso é tudo baseado nas palavras cognatas, e essas informações também retiradas a partir do enunciado. O enunciado diz, é uma pesquisa, ou seja, é um estudo feito, né, por um grupo acadêmico, né? E quem é esse grupo acadêmico? Seria então pessoas universitárias? Possivelmente, mas o estudo mais lá na frente mostra que é outra coisa. Como aqui, é algo relacionado a doenças cardíacas, não é? É um estudo americano que envolve quantas pessoas? Temos aí 10.000 pessoas. E mais lá na frente, você vê uma faixa etária, né? Que temos o número ali, vocês estão vendo o número 16, certo? É o número 16. Significa o quê? 10.000 pacientes nessa faixa etária, né? De 16 anos, correto? E, para finalizar, temos a palavra University Graduates. Temos outra coisinha aqui. Na linha anterior, temos a palavra Heart Attack, né? Heart Attack, que seria o quê? A palavra attack também seria, podemos considerar como um cognato, né? Ataque, né? E a palavra anterior, como eu já expliquei antes, como eu já traduzi antes, coração, ou seja, ataque cardíaco, né? Então, como é que a gente pode chegar então a uma conclusão de qual seria a resposta correta? Temos aqui as opções. Então, vamos lá. Vou ler novamente o enunciado, né? Que é o que nós vamos fazer com as próximas questões, para a gente ir para as opções. O enunciado diz, de novo, em relação às pesquisas, ou seja, foi feita uma série de pesquisas, a utilização da expressão University Graduates, né? Pessoas universitárias, né? Pessoas que estão estudando na universidade. Então, essa expressão evidencia a intenção de informar que o que essa expressão, só a expressão graduados, pessoas que estão se formando, não é? Ela evidencia o que? Letra A seria as doenças do coração, atacam 10.000 pacientes, mas não foi uma pesquisa que foi feita, não é? Então, automaticamente você já elimina isso. Por quê? O enunciado só quer saber da expressão University Graduates. Ela não quer saber sobre a doença em si mesmo. Por mais que o texto, por completo, fale sobre doenças cardíacas, mas o enunciado só quer saber daquela expressão. Então, você só vai se ligar, você só vai dar atenção àquelas opções que lhe dão a ideia de University Graduates, de pessoas que estão se formando. Então, você já elimina a letra A. Letra B. As doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos. Ok, a gente vê que tem a faixa etária ali 16, mas lembra do que eu acabei de falar? Não cita o termo, a expressão University Graduates. Então, você já elimina também a letra B. Letra C. As pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico.
Será que sim? Será que não? Também não, porque também não cita essa questão dos University Graduates, os graduandos, pessoas que estão se formando, nem um pouco, elimina a letra C. Letra D, jovens americanos são alertados dos riscos de doenças do coração. E aí, será que é? Será que sim? Será que não? Também não, então elimina a letra D. Mas professor, eu estou vendo que nenhuma das opções tem essa expressão, University Graduates. Não tem nenhuma outra palavra que fala sobre pessoas que estão estudando na universidade. Mas raciocine comigo, a última opção, que diz o quê? Maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração, certo? Então significa o quê? Lembra da nossa análise anterior com as palavras cognatas? Nós vimos universidade. A palavra reduzir na primeira linha do texto faz o que você se ligar nessa última opção, né? Ou seja, a opção mais adequada para essa questão é a letra E, que claramente indica que quanto maior o seu nível de estudo, né, menor é o risco de você ter um ataque cardíaco. Então a resposta correta aqui é a letra E. Ok? Então vamos continuar. Próxima questão, também do Enem de 2011. Diz o seguinte: Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas canções. Ciente de sua influência social na música War, o cantor se utiliza de sua arte para alertar sobre. Então é o seguinte, nesse enunciado aqui nós temos informações também cruciais. Bob Marley, todo mundo já ouviu falar nele, né? Hoje conhecido como o rei do reggae, né? O precursor e tudo mais. E ele atraiu muitos fãs com suas canções, correto? Aí quando ele diz ali, ciente de sua influência social, diz o quê? Quem conhece o estilo musical, né? Alguns podem até criticar, tá, beleza, né? Respeito. Mas a ideia de Bob Marley seria o quê? É usar a música para defender as ideias dele, para buscar uma igualdade social e etc, né? Aí nessa letra da música que ele cita, né? O que ele quer alertar? Ele quer alertar o quê? Ele quer usar esse poder dele de influencer, né? Hoje a gente usa esse termo, né? Influencer, não é? Para quê? Para alertar o quê? Vamos à música. Percebam que existe a repetição do termo war. Professor, o que é war? O que te faz lembrar a palavra war? Existem jogos de tabuleiros, né, chamado, né, war, né, não sei que, war, etc. War. Então, significa guerra, né, batalha. Então, quando ele usa esse termo, ele quer alertar o quê? Vamos às opções. Quais são as opções? Temos lá, repetindo o enunciado, como eu disse, e as opções. Então, o cantor se utiliza de sua arte. Que arte é essa? É a música, né? Relembrei de uma coisa. Qual é a intenção de produzir uma música, de se compor uma música, né? É apenas compor por compor? Não. O artista musical, quando ele compõe, né, uma música, uma canção, né, uma peça musical, ele tem um objetivo de quê? De impactar, né, o seu ouvinte, seja tornar aquele ouvinte, tranquilizar aquela pessoa, deixar aquela pessoa também mais eufórica, não é? Então, qual era a intenção então de Bob Marley com isso, né? Todo esse raciocínio baseado apenas no enunciado. Então, vamos às opções. Letra A. Ele queria alertar sobre a inércia do continente africano diante das injustiças sociais. B. A persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Letra C. As acentuadas diferenças culturais entre os países africanos. D. As discrepâncias sociais entre moçambicanos e angolanos como causa de conflitos. Letra E. A fragilidade das diferenças raciais.
e sociais como justificativas para o início de uma guerra. Então o que eu vou fazer? Vou voltar aqui na letra da música, certo? E a gente vai fazer aquela análise que eu disse, né? A gente vai, então, vamos dar uma escaneada. Por mais que você já tenha noção de qual seria a letra correta, né? Porque todo mundo sabe, Bob Marley, ele defendia uma ideia, né, de paz, né, através da música, e ele usava a música, né, para alertar, para conclamar, para chamar, né, os seus ouvintes a praticar algo que ele defendia, a paz, né? Então vamos lá, vamos ver aqui alguns trechos que ele diz o seguinte, que são ditos nas opções de resposta. Ele fala sobre o continente africano, não é? Que é aqui que nós vamos encontrar, aqui ó, na terceira estrofe, nós vemos a palavra South Africa. Vocês podem encontrar aí, ó, a terceira estrofe, South Africa, a terceira linha da terceira estrofe, South Africa. Temos também a confirmação do uso das palavras Angola e Moçambique, correto? Temos aqui também, na última estrofe, né, que ele cita também o continente africano, e assim vai. Mas, como eu já falei antes, ele diz o quê? Ele tem essa repetição da palavra war, né, que é guerra. Será que ele está chamando as pessoas para a guerra? Não, gente, certo? Ele está usando a palavra guerra, mais assim como a gente manter a firmeza, a gente bater o pé e a gente está sempre buscando o quê? A luta não armada, né? Para que algo seja combatido. Que é bom sempre relembrar essa questão, perdão de novo, da ideia do reggae que ele usava, né? A música que ele usava, né? Para isso. Então, qual seria então a opção correta? Seria a letra A, B, C, D ou E? Então você percebe que se ele persiste na palavra war, então você já de cara mata que a opção aqui é a letra B. É a persistência da guerra, né? Mas é a guerra armada? Não. A persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais. Porque você sabe que a música, ela tenta trabalhar também isso, certo? E só nesse enunciado, repito, só no enunciado você consegue ter essa ideia, ok? Vamos para o próximo. Esse aqui é um tema que muitos de vocês, né, já devem conhecer. Esse nomezinho aqui, ó, J.K. Rowling, né, também conhecido como J.K. Rowling. Quem é J.K. Rowling? O próprio enunciado também já diz, né, como eu já falei. O enunciado te dá informações, né, que vão lhe ajudar a não ter a necessidade de ler todo o texto. Você vai exatamente aonde ele está pedindo. Então, o enunciado diz o seguinte: J.K. Rowling, né, tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter. Todo mundo conhece a história de Harry Potter, né? Um pré-adolescente que vai para uma escola de ensino médio para ser bruxo e etc, né? E todo mundo conhece que ele tem várias aventuras até ele se tornar adulto ali, né? Um jovem adulto. Aí, continuando, tornou-se famosa por seus livros sobre o bruxo Harry Potter e suas aventuras, adaptados para o cinema. Esse texto, que aborda a trajetória da escritora britânica, tem por objetivo, ou seja, o enunciado ele quer saber sobre a obra Harry Potter, escrito por ela, ou o enunciado está focando a ideia da autora do livro. Então percebam bem que o enunciado quer saber dela, não quer saber da obra Harry Potter. Mas quer saber do quê? Do que ela está fazendo. O que ela está fazendo? O que ela ainda continua fazendo? Ela ainda está trabalhando com o livro de Harry Potter? Se você, que é um ávido leitor, você que gosta de cinema, nem precisa ler o texto, né? Apesar que a gente vai ver aqui apenas o título do texto, né? Só no título do texto, com a informação do enunciado, você já mata a opção, né? O título do texto diz o quê? J.K. Rowling to open
first novel for adults, né? Cuidado que temos aqui uma palavra novel, que é um falso cognato. O que é um falso cognato? Parece, mas não é. Então, cuidado. Então, mas temos uma palavra que todo mundo, você que está aí acompanhando a nossa aula, já percebeu, que é adults. Aí você raciocina comigo. O enunciado fala sobre sua trajetória, né? Qual foi a trajetória dela? Se ela conquistou fãs desde o primeiro livro do Harry Potter, né? Aqueles fãs, né, estão acompanhando ela. Então ela também está acompanhando esses fãs. O que ela está acompanhando dele? Os trabalhos que eles publicam? Não. Ela está acompanhando a idade deles, né? Eles não querem mais saber, possivelmente, eles não querem saber de novas histórias de crianças, né, se tornando bruxos e bruxas, né? Então, a proposta dela, então, é o quê? De acordo com o título. Vamos às opções? Ó, temos mais uma vez o enunciado e diz o quê? Letra A, opção letra A. Informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto. Bem, o enunciado fala sobre Harry Potter, certo? Mas fala do quê? Quer saber dela, não do seriado, não da obra, certo? Então não é a letra A. Letra B. Divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos. Opa! Temos aí algo que pode, né, nos prender. O título fala sobre adultos, correto? Possivelmente. Vamos seguir. A gente vai deixar a letra B ali um pouco de lado, um pouco de stand-by. Letra C. Promover a nova editora que irá publicar os próximos livros de J.K. Rowling. Bem, o próprio enunciado não fala nada sobre trabalhos, né? Uma nova equipe de trabalho. Ela não dá uma ideia, o enunciado, ele não chama a nossa atenção para alguma equipe, alguma empresa que ela possa estar trabalhando, certo? Só quer saber dela, o que ela está fazendo. Então não é a letra C. Letra D. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Opa! Temos aí quase duas opções iguais. A letra B, que a gente deixou ali de lado, e agora a letra D. Então, tocando num assunto importantíssimo, tenham muita atenção, porque todas as questões, em sua maioria no caso, mas todas as provas, todas as questões, sempre você deve ter um mínimo de atenção, porque sempre vai ter alguma pegadinha, vai ter alguma opção, duas opções no mínimo, que seriam muito parecidas, são muito parecidas. Então, uma palavrinha ali, né, trocada, faz você se confundir. Então, a gente vai deixar agora a letra D também de stand-by, ali de lado guardada. A letra E, anunciar um novo livro da série Harry Potter, publicado por editora diferente. Então é o seguinte, se a gente já eliminou a letra C, que fala sobre uma editora, então também não é a letra E, não tem nada a ver com editora. A gente eliminou a letra A letra C, se eu não me engano, isso, não, a letra A, ixi Maria, eu me perdi todo aqui, mas tudo bem. A gente vai então focar o quê? O título chama o quê? A atenção para adultos. Então temos a letra B e a letra D, corrigindo, agora sim, letra B e a letra D. Ou ela quer divulgar a publicação do romance, né, inteiramente para adultos, ou ela quer informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. E aí? Então, se é uma trajetória, então ela ainda não concluiu, entendeu? Ela não concluiu. Então, se ela não concluiu, então significa que ela não vai divulgar a publicação. Então, a resposta correta é a letra D. Ela quer informar, né, que ela pretende escrever para adultos. Correto? Vamos dar sequência aqui, então. Vamos agora para o Enem de 2014. O enunciado diz o seguinte: no título e subtítulo. Pronto. Precisa ler o texto todo? Não. Então vamos lá. No título e no subtítulo desse texto, as expressões a tall order e the sky isn't the limit são usadas para apresentar uma matéria cujo tema é. Então vamos lá. Repito, o enunciado aqui só quer saber do título e subtítulo. Significa que você não tem a necessidade de ir para todo o texto.
para aquela questão, você não precisa dar a mínima para o texto, certo? Então, título, a tall order, né? Uma ordem alta, né? Um pedido alto, né? Vamos assim dizer. Lembrando que em inglês tem certas expressões, tem certas palavras que não são viáveis a gente traduzir literalmente, né? Porque cada língua tem suas expressões, correto? Subtítulo, The sky isn't the limit for an architect building the world's first invisible skyscraper. E aí, o que será que isso significa? Vamos às opções primeiro? Diz aí, ó. Letra A. A. Inovações tecnológicas usadas para construções de um novo arranha-céu em Seul. B. Confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-céus. C. Técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na Califórnia. Bem, a gente já sabe que a gente elimina aqui a letra C. Por quê? Porque nem título, nem subtítulo cita a palavra Califórnia. Não cita, certo? Mas a gente já pode, baseado na letra A e B, deduzir que o título e subtítulo, certo? Faz menção a arranha-céu, certo? E já aproveitando, né? A gente já poderia até eliminar também a letra A, que cita ali Seul. Então, não é a letra A, não é a letra C, pois ambas citam nomes de lugares que não são citados no título e subtítulo. Então, eliminou lá. Sobrou por enquanto a letra B. Vamos à letra D. Competição entre arquitetos para a construção do edifício mais alto do mundo. No título e subtítulo, a gente não vê nenhuma menção à palavra competição, certo? Então, não é a letra D. Letra E é a construção de altas torres de apartamentos nas grandes metrópoles da Ásia. E aí? Seria o quê? A, B, C, D ou E. Eliminamos 4. Então, vemos aqui o quê? Que é a letra B, é confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-céus, correto? De arranha-céus, correto? Então, é isso aí. Percebam que, para essa questão, a gente nem precisou adentrar ao texto, certo? Então, esse tipo de observação que você faz a partir do enunciado já lhe ajuda bastante, ok? Ele já te dá o caminho, ó, vá lá para tal lugar, no texto, vá lá para tal palavra, aí você vai lá, você junta, pega só aquele trechozinho, né, onde está aquela palavra e você responde, certo? E já que nós chegamos aqui, ó, temos aqui termos e palavras destacadas. E isso relembra o quê? Em uma aula anterior eu falei sobre o skimming, né? Skimming, que é o quê? É você, vamos imaginar, é você tirar um print, né, visual, né? Você tirar aquela foto visual da prova, né? E você vê aquilo que te chama atenção, certo? O que te chama a atenção na prova lá? Uma palavra destacada. Você vê o texto todinho lá e você encontra logo uma palavra destacada, né? Em negrito, em itálico, você pode ter certeza. Vai ter pelo menos uma questão ali que vai abordar aquela palavrinha, certo? Aquela expressão. Então aí, o que eu quero que vocês também tenham em mente? A necessidade de também se aprofundar na parte gramatical da língua, certo? Na parte estrutural da língua, certo? Que por mais que de 5 questões, você pode até achar assim, mas são poucas questões para se trabalhar a gramática de inglês, tá? A questão pode até não focar na parte gramatical, certo? Mas se tiver alguma questão baseada em palavra destacada, pode ter certeza que é necessário que lá naquele momento você tenha um conhecimento gramatical, aquele conhecimento vocabular, certo? Necessário. Então vamos lá. Vamos ao enunciado, certo? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, ficar só no enunciado e nas opções. Temos aí, essa é a prova, o vestibular da FATEC de 2010, certo? Que diz o seguinte: no primeiro parágrafo, o enunciado já diz, significa que o texto tem mais de um parágrafo.
Eu vou precisar, para responder essa questão, ler todo o parágrafo, todo o texto? Não. Vamos lá. No primeiro parágrafo, a conjunção though, em, aí tem a sentença, né? Though as recently as this past January, não é? Professor, o que isso significa? A gente vai ver já já. Pode ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto por. Aí a gente vai lá só para o primeiro parágrafo do texto, né? E você procura. Estão vendo? Estão vendo que a palavra do se destaca, ela é a única que está, né? Tirando o título, é a única que está em negrito. Então, o que você faz? Então, a partir dali, você pega o trecho anterior e até onde ele vai lá no final. Então, eu não preciso ler o texto todo. Eu vou entrar ali mais ou menos, acompanhe comigo aí, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, certo? A partir da palavra but, que diz o seguinte: But now Venezuelan President Hugo Chavez has figured out how to twist this tool into one of repression. Though, as recently as this past January, Chavez was descrying Twitter as a weapon of terrorists. Então a gente para por aí. Nem eu precisei ler todo o texto ou analisar todo o restante do texto. Mas aí vai o seguinte, se liga aí. Uma análise importante também, para que você também tenha atenção nas aulas de História e Geografia. Então vamos lá. Aqui cita Hugo Chavez e Januário Chaves. Né? Aí você vai, pensa toda aquela questão histórica, o que aconteceu lá, o que acontece lá. Aí ele quer saber o quê? O que significa essa palavra? Qual dessas outras opções, né, poderia ser usado para substituir though sem mudar o sentido do texto? Aí sim é necessário que você tenha realmente reforço. Estudem, sempre tira aquela horinha por dia para que você possa ter ver essa questão de vocábulos. Então, já adiantando aqui para uma próxima aula, a gente vai ver um pouquinho de conectivos, conjunções, né? Que ele trabalha muito, né? O Enem trabalha muito através dessas palavras destacadas, ela trabalha muito o uso de conectivos. Então, já dando logo a resposta, letra B, also, certo? Seria a letra B. Vamos para a próxima. Também da FATEC de 2010, temos aqui, ó, no mesmo texto. Será que é no mesmo texto? No mesmo texto. Agora esse enunciado ele quer que você foque a atenção no segundo parágrafo, que diz, no segundo parágrafo, o pronome them, ele já está informando a classe gramatical, é um pronome, certo? Já está informando. Então, ó, se liga aí, estudo de pronomes. No segundo parágrafo, o pronome them em My Twitter account is open for you to denounce them. Então é o seguinte, quem já sabe que um pronome é uma palavra que faz referência a um nome, a um substantivo, correto? Então vamos ao segundo parágrafo do texto, né? Quem é que está dizendo isso? Você vai encontrar esse trecho aí, né? Você já encontrou o termo aí, né? O pronome em destaque, them. Na linha de cima você tem o início da frase, que ele diz o seguinte: quem é que diz isso? A gente vê isso lá na frente, ó. Ele diz: My Twitter account is open for you to denounce them. Quem é que falou? Chaves. Announced on his television program. Aí você já tem palavra cognata e conhecida de vocês, Twitter. Account, todo mundo sabe também que é uma conta no Twitter. Lá na frente, denúncia. Denunciar quem? Them. Professor, que pronome é esse? Them. Significa eles, certo? Eles. Então, ele está querendo denunciar quem? Através do seu próprio Twitter, né? Ele quer denunciar. Vamos às opções. A. Credit e Sting Banks, aos bancos de crédito. B. A million followers, né? Os seus milhões de seguidores. Será que o Hugo Chavez ele quer denunciar seus próprios seguidores? Eu acredito que não. Letra B, fora. Letra C,
Bolivarian Faithful, a fidelidade bolivariana, né, dos bolivianos, né? Ou letra D, State Enemies. Olha, para quem tá ligado nessa ideia aí, né, nos jornais, nessa história que ocorre lá na Venezuela e seus países ali, né, ele tá querendo denunciar quem, né? Seria seus bancos, né? Os próprios bancos? Eu acredito que não. E vamos à letra E, a Staff of 200, uma equipe de 200. Se você se ligar, a gente tem aqui a letra D, State Enemies, os seus inimigos de estados, certo? Então, pessoal, a partir daí, a gente pode ver, a gente tem outro exemplo aqui, a necessidade de você ter essa necessidade de se aprofundar na parte gramatical da língua inglesa. Temos aqui ó, o verbo auxiliar must, você nem precisa ler o texto, né? Aqui, na verdade, você nem precisa ler o texto, né? Você já sabe que ali é o que? O verbo auxiliar must em running that all Venezuelan websites must move from US-based service to domestic ones. Seria o quê? Seria uma letra D, obrigação, certo? Ok, pessoal? Então, que a partir dos enunciados, eu tenho outro aqui também, ó, que é necessário, que chama a atenção as palavras destacadas, ou a necessidade de você ter esse conhecimento de vocábulos. Ixi, professor, isso aqui está muito grande. O texto está grande, o enunciado manda só você procurar aquela palavrinha aqui, ó, de novo, ó, o trecho em que só tem a palavrinha, certo? Você vai lá, procura o trecho que só tem aquela palavrinha e você marca a opção correta, que aqui seria a letra D, dizzy, né? Tá ali tonto, né? Tá meio atordoado e tudo mais, correto? E para finalizar, temos aqui, ó, uma prova do vestibular da PUC de 2012, certo? Temos o trecho ali, ó, could go extinct, uma expressão, certo? Certo? A palavra extinct, extinto, extinguir, né? Desaparecer. Temos o texto aqui por completo, né? Do Rio mais 20, que não precisa. Essa questão só quer saber desse trecho. Então você vai lá e procura só esse trecho que está lá escrito, que é a última frase do texto, né? A última parte do texto, certo? E aqui temos as opções. Então, baseado nisso, você vai marcando, você vai analisando, até que você possa chegar ao objetivo de sua prova, que é a nota máxima. Tá ok, pessoal? Então, deixa eu passar essa partezinha aqui também, que aqui, ó, so that, conhecimento gramatical, certo? E por aqui a gente finaliza. Agradeço a todos, né? Espero vocês na próxima aula e que todos tenham sucesso. Valeu, pessoal! Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.